amarrando um carro. Olha o que eu arrumei. Olha a encrenca que eu arrumei aqui agora, ó. O carro para chegar em casa tem que amarrar o eixo. Tá vendo, então? Agora o que, é que vocês acham? Quando a pessoa não tem condição de comprar um carro novo, compra quer dizer, um modelo 2026, já que já saiu e eu já comprei, viu? Compra o seu, viu? Compra o seu que vai dar certo. Não desista do seu sonho, viu? Ó, tá vendo aí, ó? Deixa lá nos comentários o que, é que vocês acham. Amarrando para terminar de chegar em casa. E é nóis, gente, viu? É isso aí, ó. Quem não tem, ó. Esse aqui que a gente consegue na vida, é problema. A gente tá saindo de um problema e entrando no outro, viu? Yes! Nós, amigo. Aqui é meu carro. Se falar alguma coisa, eu respeito na mesma da hora. É nóis. E aí? Bora puxar aqui. Não, puxar. Puxar?